Por que os sacrifícios de morte são procurados? Esse vídeo é tudo sobre os sacrifícios extraterrestriais, ok? Que são ocultos, invisíveis e praticamente cobertos ah, por baixo de pano, colocado por baixo de pano. Muitas pessoas não sabem sobre isto. Então, sacrifícios de morte são procurados pela agenda sombria por uma variedade de razões. Primeiro, para sabotar o plano divino. Qual seria o plano divino? Então, essas agendas luciferianas, né, elas que vêm de Saturno, por acaso, elas governam tudo aquilo, elas controlam os bancos, a economia, elas têm o controle sobre o contrato de alma, né? E várias coisas, economia, política, etc. Então, eles fazem isso para sabotar o plano divino. E segundo, porque o plano divino era para ser não bipolar, não com dualidade como nós temos, mas sim era um plano assim básico e um plano de harmonia, sem corrupção, sem sujeira, sem imoralidade que temos hoje em dia, sem nada. Hoje em dia não, né? Que temos há muito tempo atrás. E esse foi o plano divino criado pela cosmologia, entendeu? Mas veio esses dragões aí, começaram a sabotar o plano divino e corromper tudo isto. Então, segundo, privar as pessoas de amor e apoio, em particular os guerreiros. Eu não estou a falar de religião, tia. Para mim, Deus, que Deus? Tem tantos deuses alienos por aí. Então, qual seria o Deus? O Deus para mim é o Corx, é os átomos, é a cosmologia. Isso que criou tudo. E não um Deus, Deus que Deus. O Deus que vocês falam é justamente este aqui, ok? Esse que vocês falam, primeiro criador, Deus, isso é aqui, isso é este aqui. Então, privar as pessoas de amor e apoio, em particular os guerreiros, eu vou dizer assim, eu diria os guerreiros da resistência a favor da terra, para liberar a terra do controle das ações alienígenas. Isso que seria, né, os guerreiros da terra, e não uma pessoa que tem uma religião. Eu não concordo com isto. Então, terceiro, para tentar colher as almas das pessoas, roubando-as depois que elas morrem, eles tiram isso porque as almas dá mais poder e vigor para eles, porque eles são renegados, eles já saíram do apoio e ajuda da cosmologia, porque eles querem ser os melhores, querem ser os deuses, querem ser os melhores. Eles acham que eles não precisam da cosmologia para lhe dar apoio e lhe dar energia. Então eles são como parasitas que precisam de energia de terceiros. E não é só a Terra, é vários outros planetas e galáxias de domínio, sobre domínio e controles deles. Então, quatro, para criar e ter prazer no sofrimento e na crise, porque eles adoram a dor alheia, adoram o sofrimento. A mesma coisa aqui, tem tantos aí que não são realmente humanos, por isso que eles sucumbem por tentações e acabam matando um outro. Isso tudo não são humanos, são ETs, são pessoas com alma ET. Uai,
Por isso que existe esse sofrimento que nós temos aqui de animais e humanos. Pessoas que não têm o que comer, crianças morrendo de fome, enquanto as nações ricas jogando toneladas de comidas a cada um segundo. E várias outras pessoas morrendo por uma migalha de pão. E crises também podem ser várias, econômica, geográfica. Eles manipulam a magma da ionosfera para criar o que nós chamamos de natural desastre, que de natural não tem nada, porque a natureza não é mal. A natureza é natural, ela não é mal. Se existe alguma coisa errada é porque são provocadas por essas forças obscuras do mal. Okay? Então eles se saciam através do medo, do sofrimento das pessoas, das guerras, de tudo isso. E várias pessoas já sabem disso, várias pessoas já sabem. Quem não souber é porque fingem não saber, mas eles devem saber. Né? Então tudo isto são ferramentas para esses demônios cuja grupo de alma várias aqui pertence. Vários aqui têm a alma desses seres, entendeu? Por isso que eles são empáticos, eles não empáticos, eles são antipáticos, eles são psicopatas, eles são frios e eles saciam-se com o sofrimento alheio. Quanto mais sofrimento, mais eles têm orgasmo de prazer ao ver o sofrimento alheio. Então, para criar e ter prazer no sofrimento e na crise, para colher e se beneficiar da energia criada, porque eles se saciam. Quanto mais sofrimento, mais crises, mais eles saciam-se, para pagar dívidas com o lado negro. Esses são uns grupos de ETs que investem em galáxias e constelações de domínio e controle e invasões. Então o que acontece é que quando um deles tem uma dívida com a outra facção, eles têm que pagar de uma maneira ou outra. E por exemplo, uma facção investiu nessa raça, nesse planeta, eles não inventaram birosca alguma. Tem esse negócio de Anunnaki inventaram o humano. Anunnaki não puderam nem inventar a si próprio, como inventar humanos. A Terra. Quem criou tudo isto? Bando de amebas. Então, eles têm fações, são divididos em fações. E quando essas fações deve a outra, tem uma dívida a pagar com a outra, o que elas fazem é dar a alma para essa fação. Por exemplo, vamos falar assim, que os reptilianos investiram aqui, na raça, nessa raça aqui. Essa raça aqui já é adulterada, já é corrompida. Ela tem apenas o corpo humano, mas nada de humanos são. A maioria aqui são tudo luciferiano. Então o que eles fazem? Eles dizem, você está nos devendo, então para balançar essa karma entre nós, entre fações, vamos dividir a alma. Eu quero tanto e tanto e tanto milhões desses povos. Não quero saber como. Aí o que vai acontecer? Eles vão enviar desastres artificiais que podem ser enchentes devastadoras, tsunamis, terremotos, tufões, furacões, explosão de vulcânicos, o que mais? E incêndios, até mesmo dentro de casa, homicídio em massa, feminicídio também. Eles estão agora, parece que eles estão perversos,
precisando mais de alma e corpo astral de mulher. Então o que eles fazem é, eles mandam esses machos idiotas luciferianos matar as suas mulheres para ele tirar o corpo astral dela e se saciar com elas. Okay? As mulheres safadas e os homens safados que matam seus filhos por brincadeira e também os abusam sexualmente, tudo isto são coisas satânicas já enviadas pelo mal. Porque esses demônios que fazem esse corpo humano já pertencem à alma deles. E também ou fizeram um contrato com eles inconscientemente ou conscientemente, ou pertence a eles de forma de DNA, okay? De código de DNA, ou seja, pertence à linhagem deles. Para colher benefícios, para pagar dívidas com o lado negro. Eles são negros, quem se mistura com o lado negro é também o lado negro, entendeu? Eles também são do mal, né? Se eu me misturo com gente de mau ídolo, eu também vou ser uma delas, eu pertenço a uma delas, faço parte daquele grupo. Então, quem são eles para falar lado negro? Se eles misturar com aquele lado obscuro, eles também são daquele lado, não é mesmo? Se o lado sombrio, obscuro, não é capaz de obter um sacrifício de morte, eles geralmente se contentam com os desastres, que são os desastres naturais, ou desastres de carro. Quando eles querem afetar uma pessoa ou uma família, eles fazem o teu carro não funcionar. Por isso que nós temos tantos tipos de desastres lá nas estradas. Eles colocam sua turma lá para ou entrar no seu carro e mexer com as engrenagens lá, com a direção, qualquer coisa, o break, o freio, com a marcha, qualquer coisa. E o carro se desgoverna e sai fora de controle. E as pessoas são sacrificadas desse modo. Ou tem várias formas. Ou um membro da família matar o outro, entendeu? Ou um sniper. Sniper são aqueles atiradores que saem por aí atirando em escolas, nas ruas, etc. Né? Então, esta é a forma que eles fazem para... E não é basicamente necessário que você beba para acontecer alguma coisa. Muitas pessoas que morrem assim, que caem no lago, não estão nem bêbadas nem drogadas. São coisas obscuras que a gente não vê, que entra lá e aparece nas ruas, naquelas rodovias escuras à noite. Eles de repente saem do mato e o cara freia uma alta velocidade, você freia numa alta velocidade, o seu carro squid, né? Dá assim aquelas viravoltas e pode até cair da ribanceira, qualquer coisa, ou bater contra algo. Então é isso que acontece, como eles fazem para harvest, cultivar aquela alma e tirar almas como sacrifício. É tudo coisas de ET. E quando eu falo assim, ET, não tem nada a ver com humanos, ok? Tem idiotas aí que acham que são esses pessoas nórdicas, esses humanos primordiais do tempo das Atlântidas, são ET, só porque o diabo vem, coleta o DNA desses povos, fazem a mistura, né? Fazem a mistura e mimica e torna shapeshifter, que é se transformar neles. Eles pensam que essas pessoas são ETs, eles não são ETs. Humanos não são ETs. Humanos nasceram na Terra, da Terra para a Terra. Humanos não são ETs, entenderam? Amebas. Eu fico fula de raiva, cara. Isso é uma estupidez de pensar que esses povos são ETs, uma baita de uma discriminação e preconceito com as pessoas e inveja também. Eu fico fula.
Eles não são ETs, eles são da Agartha, da Terra Oca, porque eles foram banidos para lá. Eles eram daqui da superfície da Terra. E no tempo das Atlântidas eles jogaram uma bomba nuclear. Esses marmanjos aqui jogaram uma bomba nuclear. Esses marmanjos aqui jogaram uma bomba nuclear nas Atlântidas para matar os humanos e bani-los para o lá embaixo da Terra. Entendeu? Para introduzir, infiltrar seus próprios povos aqui para reencarnar na rede de reencarnação e para melhor controlar por dentro. Dá para entender ou não? Tá difícil. Então, existem muitos tipos. Então eles fazem isso, né? Eles também causas desastres naturais, não naturais, artificiais. Eles causam vários tipos de desastres, também desastres naturais, para melhor espalhar o medo entre as pessoas e cultivar a adrenalina, o plasma das pessoas para se alimentarem. E é por isso que nós vemos todos esses tipos de desastres geográficos que não são de naturais, não tem nada como aquilo ali que aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro, no Petrópolis, né? Não tem nada de desastres naturais. Isso são causados por a manipulação e a manipulação da ionosfera terrestre, da magma da Terra, para causar tudo isto. Tipos de sacrifício de morte. Existe muito tipo de sacrifício de morte. Todos eles remetem ao chefe da agenda sombria do planeta, Satanás, né? O cara aqui mesmo, que ele está, como eu falei, ele está sobre o poder dos bancos, da economia, da política, né? Tem um banco aí, também tem o nome deles. Todos esses tipos de geometria, de metrópolis, tudo isso pertence a eles, né? Todas as metrópoles, todos as geometria, aqueles conceitos de geometria, tudo pertence a Saturno. Saturno que dirige tudo isso, a economia, a sorte das pessoas, o azar, ou ele dá ou ele tira, entendeu? Eles são assim, eles dão e eles também tiram, quer dizer, eles não dão, vamos dizer assim, na realidade eles tiraram e agora entrou em poder e dão migalhas. Eles reformaram o conceito e o sistema dos planetas, porque não era assim, não era a base de banco, a base dessa economia que nós temos, era totalmente diferente. As pessoas não precisavam muito das coisas que a gente precisa hoje em dia, de todo esse materialismo. Isso foi criado pelos Saturninos, de Nibiru e esses seres aqui, ok? Não tem nada de... Eles não são donos, mas eles são os invasores e eles mexeram com a forma natural que a gente tinha, né? Que os humanos, nossos ancestrais primordiais aqui tinham, que era o sistema de criar por si mesmo. Quer dizer, se eles queriam uma casa, eles não precisavam trabalhar seu rabo por anos, 50 anos para obter uma casa. Eles pensavam e aquilo acontecia. Uma casa se materializava. E não dizia uma casa luxuosa, não. Era uma casa simples, entre as florestas. Que antes de dizer, ela está viajando, dizendo que vai... Eu vou pensar, eu quero uma mansão, e uma mansão se materializa. Não era isto. Era uma casinha simples. Nós não precisávamos de comer tudo isso que a gente comia simples, nossos ancestrais comiam simples, vivíamos com a natureza e para a natureza, até esses demons vir aqui e bagunçar com tudo isso. Hoje em dia a gente precisa fazer contrato com eles, querendo ou não. Quando a gente faz aquele débito, aquele cartão de débito, aquele cartão de crédito, nós estamos dando consento para eles de 5 anos a mais. Quando a gente vota 5 anos
4 anos, 5 anos de voto, a gente dá o consento para eles. Quando a gente assina um contrato com a empresa, a gente está dando o nosso consento para eles de fazer o que eles quiserem com a gente. Entendeu ou não? Então, existe tipo de sacrifício de morte, todos eles remetem ao chefe da agenda sombria do planeta, que é o Sata. Alguns sacrifícios de morte são chamados através de magia negra, alguns são através de grandes sistemas ET demoníacos, como que está por trás do... eles não querem dizer. Então, os ETs demoníacos, né, a força do mal, os ET demoníacos. E... Então, alguns são feitos através de magia negra. Eles fazem magia negra para tudo, entendeu? Tem um grupo aí que é o grupo da Salamanda, é um tipo de reptiliano, um grupo de reptilianos, eles são poderosíssimos magos negros que que fazem congregação, ou eles chamam de kama, é um tipo assim de congregação e uma cerimônia de magia, onde eles fazem magia para sacrifícios. Pode ser humano, não humano ou de outro ETs, entendeu? Eles fazem isso para obter sacrifícios. E tem os satanistas aqui também, né? Os satanistas cuja alma não são humanas, elas vêm de vários grupos etênicos aqui, vários grupos, não importa seja europeia, seja árabe, seja asiáticos, ali do sul do Pacífico, nossa, a África tá cheio deles, e eles não são bem humanos, só a carne mesmo, mas a alma, a mentalidade, o programa que eles carregam neles não são humanos, entendeu? E você não precisa ser um criminal, não precisa, para ser um criminal, não precisa ter uma ficha criminal e ir para cadeia. Você pode também ser um criminal imoral, né, da imoralidade, por fazer coisas mal com as pessoas, através de magia negra, através de injustiças com a pessoa, maltratar as pessoas, humilhar as pessoas, no dia a dia, em bases assim de dia a dia. Quando você maltrata um animal, maltrata outra pessoa, pode ser assim, na família, ou no seu trabalho, ou nas ruas, ou no transporte público, você é uma pessoa de mau caráter e mau ídolo, entendeu? Ou você está sendo possuído, ou você faz parte do grupo luciferiano. Então, eles fazem sacrifício de sangue também. Sacrifício de sangue pode ser com animal e não animal. Existe muito tipo de sacrifício de morte, todos eles remeteram ao chefe da agenda sombria do planeta, Saturno. Alguns sacrifícios de morte são chamados através de magia negra, alguns são através dos grandes sistemas ET demoníacos, como está por trás acho que é a nova desordem mundial. Algumas correram atrás do sacrifício ritual satânico. Às vezes os sacrifícios de morte são chamados sacrifício de sangue. Um sacrifício de morte pode acontecer de qualquer forma, com ou sem consciência humana do que está acontecendo, do que está ocorrendo. Onde que um Deus precisa de sacrificar, precisa de sangue para sacrificar? Onde que pode isto? Onde que pode? Isto vem dos demônios, ok? Vocês deveriam saber, né? Se você consente com isso, porque você tem a alma deles, entendeu? Vocês têm a alma deles. E não existe esse negócio, um homem se sacrificou na cruz, derramou o sangue por nós. Isso não aconteceu. Aquele ser lá é um ser Anunnaki, Akai,
Ele é um dragão também, é o filho do Enki, é o Marduk, ok? Dá pra entender ou não? É hora de acordar, não tem mais esse negócio de... Não tem espaço mais para porcaria de mentiras, não. Então tudo isso é sacrifício, tudo isso aqui é sacrifício para o demônio, aqui ó, né? Aqui, você sacrifício para os seus deuses aqui, aqui é o teu Deus, rapaz, teu Deus é este. Então, ele pode ser assassinato, pessoas matam um outro, é o que tem mais que tem por aí na Ásia, nas Américas, né? Alguma parte da Europa, África, tá cheio de assassinato. E homicídio que para negas aí é comum, né? Por aqui é comum. Eles matam por prazer, porque esses não são humanos. Estes não são humanos, eles são luciferianos. O que eles têm de humano é só mesmo o corpo. E eles também têm uma tara por corpo astral feminino, que hoje em dia está uma tara horrível, que ele está matando as vadias por aí por brincadeira, né? Ou algumas vadias matam suas crianças também. Entendeu? Tudo isto é um tipo de sacrifício luciferiano. É um tipo de sacrifício de luciferiano. Então, suicídio, assassinato, suicídio, doença, morte súbita, aquelas que as pessoas não sabem o que aconteceu com elas, de repente ela está andando na rua e de repente cai morta de um ataque de coração. Não tem nada assim de doença, isso aí é coisa mandada mesmo, como ataques cardíacos ou morrer enquanto dorme, acidentes, etc. Então o suicídio também, aquele pensamento de suicídio, por que você tem aquilo? Porque você está sendo atacado, está sendo obsediado, ou não é por gosto, é por fantasma, não é por fantasma ou ameba brains, amebas, não é fantasma, amebas são seus deuses, amebas, ok? Aí, seu Deus aqui, são eles, ok? Seus deuses. Então, eles colocam na cabeça desses povos aí para cometer o suicídio ou matar. Então, você fica aqui na cabeça, é um ataque assim psíquico que faz você cometer suicídio de qualquer forma, ou tomar veneno, ou cair daquela ponte, daquela rodovia, se atirar embaixo de um carro, ou de qualquer forma, né? Pode ser também enforcamento. Aquilo é quando você não sabe fight, não sabe lutar contra aquele impulso, aquela vontade, aquela energia, aquela onda de energia negativa. Você tem que ser mais forte do que aquilo e saber lutar com eles, entendeu? Ou também pode ser sudden death, aquela morte instantânea que você vai dormir e não acorda mais. Você vai dormir e não acorda mais, você morre. Muitos desses são os mais velhos, né? Que já estão, coitado, doentes. E quando a pessoa vive sozinha, quando as pessoas moram sozinhas, por que você morre em sua dormida, quando você dorme? São eles, os luciferianos. Já vieram muitas vezes me atacar quando eu dormia do outro lado, do outro quarto. Nossa, ali perto da porta de saída. Eita, vinha quase todas as noites para me atacar, filha da rapariga. Mas eu me levantava, só não chamava eles de santo. Eles caíam fora, desgraçado. Vinha quase todos os dias, quase todos os dias. E às vezes também é porque tem almas cebosas, espírito do mal, corpo encarnado que fica
mentalizando você também, entendeu? Isso faz parte dessas pessoas ruins também. E também é o caso do bebê, daquela morte súbita, os idiotas, as mães safadas, as Maria Parideiras, que só querem crianças porque o macho dela quer, ou para pegar, segurar o macho. Elas não sabem cuidar dos seus filhos, nem os machos safados sabem, os pais de Araque, né? E as cachorras têm medo dos homens, ou quer chambregar à noite, quer vuki-vuki à noite, né? E não quer que a criança a incomode enquanto elas e eles estão tendo funk à noite. O que eles fazem? Coloca as criancinhas para dormir sozinha. Nesse caso não tenha filho. Pega a Xana e cose facilmente, né? Não tenha filho, evite, porque filho não é para todo mundo não. Eu não apenas falo, eu faço, eu fiz, eu tive 5, ok? Eu criei 5. Todos dormiam comigo. Era 1, era 2, era 3. 5 com uma netinha. A neta hoje está com 15. Todos dormiam comigo. Todos. Mesmo se eu tivesse que colocar aqueles, como se fala, travesseiro. Travesseiro é colchão. Colchão no chão, colocava 5 colchão, todo mundo dormia. Bonitinho lá. Ninguém era perturbado à noite, porque estava tudo dormindo juntos. E eu acho que os demônios odiavam aquilo, me odiava por isto. Mas eu sempre dormia com minhas crianças. Eu nunca esmaguei um só, sempre dormia com meus bebês. Qualquer coisinha eu me acordava logo. Qualquer barulhinho eu me acordava, dormia como um pássaro. Então eu apenas falo, eu fiz e faria novamente. Dormia com as minhas crianças, nunca os deixei, porque o homem falou, ei, deixa as meninas dormir sozinhas. Se ele falasse isso, eu mandava ele dormir sozinho, tu vai dormir sozinho. Tu não é criança não, vice? Tu vai dormir sozinho e deixa as crianças comigo. Tu se cuida da tua vida, vai virar um rendimento para lá, se tu quiser chambregar, vai chambregar com tuas mãos, com teus dedos, tuas mãos, vai virar um rendimento. Mas não vem perturbar com as crianças não, porque tu fez filho, agora tu cai fora daqui, desgraça. Aqui ó, o que acontece com as pessoas as pessoas mais velhas, acabam assim sozinhas, ninguém liga, morrem sozinhos, podre, quando as pessoas veem o mau cheiro dentro de casa e eles mortos lá, entendeu? Então muitas vezes eles vêm para nos atacar à noite. É preciso lutar, ficar com medo. Eu me levanto e começo a xingar bem alto, pila de uma rapa. Vem pra cá, desgraçado. Vem, se a materializa que eu pego uma vassoura, pega aquele pote, joga na tua cabeça. Doença, muitas doenças que as pessoas não sabem o que é, né? Vai para médico, ninguém sabe o que é. Toma remédio, não funciona. Então tudo isso são ataques psíquicos, ok? Morte súbita também, acidentes. Então às vezes as pessoas caem doentes e ninguém sabe o que é, né? Então isso tudo pode ser coisas mandadas literalmente. Pode ser por um luciferiano de corpo humano que ainda vive dentro do corpo, ou outros de fora, os verdadeiros em suas formas naturais. E também acidentes, pode ser qualquer tipo de acidente, qualquer tipo, entendeu? Qualquer tipo, não é só de carro não, bicicleta ou alguma coisa cai sobre você no trabalho ou enquanto você passa pela rua. Exemplo de sacrifício de morte, estádio do banco de Sahara. Isso aqui é o cubo de Saturno, do Black Cube de Saturno. Existe na Austrália, Dinamarca, Manhattan, Santana e Minnesota. O banco Satanda também é de Saturno, Santanda. Como o sacrifício de morte te ocorre?
O sistema CT tem acesso à tecnologia avançada que pode ser usada para matar pessoas mais rapidamente com armas invisíveis. Isso que eu tento dizer. O Black Goo, essas coisas que eles falam que é o V, né? O vírus, não é vírus, isso é um tipo de emissão, como se fosse radiação, com outras formas patogênicas para atingir a massa e matar. E eu já fui avisada desde 2014 que muitas pessoas iriam morrer no futuro, né? Que foi 2 anos atrás até agora. E isso são ferramentas ETs que eles emitem para nós aqui. Essas armas podem enviar energia escura que pode causar um estado suicida e também doenças e pandemia, exacerbar e tornar fatal qualquer doença, criar ataques cardíacos, acidentes, tiroteios, os snipas que vão por aí matando em escolas ou nas ruas, costas quebradas, acidentes de carro, até os pets que desaparecem e os pets, nossos pets, animais que morrem, todas essas coisas acontecem com muitas pessoas conectadas ao que? As pessoas que são perseguidas por eles. Embora tecnicamente o lado sombrio seja obrigado a ter o consentimento do indivíduo ou da alma, muitas vezes o consentimento é obtido por intimidação. Eles fazem, se você não consentir com isso e aquilo, a gente vai sacrificar isso e aquilo. Você pode ser uma família, um membro da família, pode ser um pet, pode ser o teu emprego, teu dinheiro, etc. Coerção ou engano. Ou eles podem te enganar, dizer e vai prometer uma coisa e não entrega. As almas podem ser enganadas para dar consentimento, para concordar com um contrato espiritual sombrio. É verdade. Por exemplo, eu vi o sistema demoníaco por trás do enviar contrato espiritual falso. Então as almas que os obteram pensaram que teriam um contrato com ele, geralmente para ser prejudicados. Tem contratos aí espirituais que a gente tem que tomar cuidado. Se você se sentir mal depois disso, eu acho que não é bom para você. Entendeu? Eu já fiz uns aí que me deixaram totalmente sugada de energia. Então as pessoas têm que definir o que as servem ou não quando fazem um contrato espiritual, ou mesmo um contrato de banco com banco, tudo isso, e da sua assinatura. Por isso que a minha assinatura está sempre trocando instantaneamente. Quantas vezes já troquei minha assinatura? Todos os anos. Oh my gosh. Exemplo de sacrifício de morte de ET censurado chama-se sacrifício de morte para apagar seus demônios. Afirma que ele teve uma experiência de quase morte em 2006. No entanto, a interpretação mais provável é que a agenda sombria o escravizou totalmente nesse momento, e ele concordou. A agenda obscura sabia que ele era muito, muito sujo. Então esse cara, a agenda sombria, sabia que poderia dizer: faça o que dizemos ou entregaremos você. E ele cumpriu. E ele fez. Então esse cara começou um esquema New Age baseado em luciferiano. Um esquema luciferiano, da New Age luciferiano. Ele se gaba de como os demônios atacavam rotineiramente às 3 da manhã. O sistema demoníaco que suportava pode fazer coisas como causar doenças, ataques psíquicos que leva ao suicídio ou a matar alguém, ou a surtar, né? Surto é ataque psíquico. Acidentes pode coagir uma alma a se tornar disposta a morrer. Que está ensinando o plano da agenda sombria para a humanidade: suicídio, morte e desastre. E acredita-se censurado o sacrifício da morte e do desastre para apagar os demônios que o controlam. Então quer dizer que isso é natural. Eles fazem pacto, esses luciferianos em corpo humanos fazem pacto com esses seres, essas criaturas, e em troca eles fazem magia negra para tirar aquelas coisas ruins lá do quinto dos infernos para vir para aqui para bagunçar e causar havoc é conflitos e inferno por aqui.
Exemplo de sacrifício por morte, funcionário Caio Paget. Discute sacrifício de morte, como ela se relacionava com seu... que postou muitas mortes em sua página no Facebook enquanto trabalhava em demonstração muito bizarra da muita conduta ética como agente de relações públicas. Paget chamou-os de escravo de Bush e os ameaçou de aniquilação. Jamais se desculpou e retratou suas declarações. A sua devota lealdade, um agente de magia negra, parece censurado ter sido destinatário de mortes e desastres. Pois se você aceitar esmolas do lado sombrio, estará dando consentimento ao lado sombrio. E em alguns momentos chegará a extrair um preço, porque eles não dão nada de graça. Tudo tem um preço, tudo tem um price tag, tudo tem um preço. Sacrifício de desastre, quando o lado sombrio é incapaz de obter uma morte, muitas vezes se descontenta com o sacrifício de desastre. Pode ser qualquer um já dito lá atrás, né, sobre desastres artificiais, enchentes, vulcanos, terremotos por aí. Sacrifício de desastre pode incluir qualquer tipo de desastre, tipo de assassinato, acidente de carro, costas quebradas, como também pode incluir animais de estimação. Nossos animais também são afetados, incêndios, explosões, pessoas hospitalizadas, desastres naturais, encerramento, falências, divórcio. Divórcio não é nada, divórcio faz parte. Se você convive com uma pessoa que não gosta, é melhor se divorciar do que ela te matar de pouco aos poucos, de raiva, de ódio, mesmo sugar tuas energias. Melhor ficar sozinho, sozinha. Encerramento, problemas legais, animais de estimação desaparecendo, como no meu caso, todos os anos, ficando feridos ou doenças. Mas eu não tenho nada com isso não, viu? Eu mesma não faço contrato com ninguém, eu não tenho religião, não tenho rituais, não faço rituais, não lido com essas coisas, não invoco nada, então essas misérias me seguem porque eu os exponho. É diferente, eles atacam os trabalhadores da resistência a favor da liberdade da terra. Exemplo de sacrifício de desastre. O namorado está aparentemente paralisado. Então é isso que acontece, né? Vocês fazem parte deles, vocês os louvam de uma maneira ou outra, então eles acham que pode fazer e acontecer, então por isso que isso tudo acontece, né? Porque vocês dão vossas devoções, vocês estão aqui para representá-los, vocês abrem portais, e por isso que nós temos o que temos aqui, e não vai modificar assim de um dia para outro, de uma noite para o dia, porque eles estão aqui para ficar e vai ser muito, muito, muito difícil para tirar essas miasmas aqui.